Oi, 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 bem-vindos à Onda Criativa, o podcast da Ruá, onde nós exploramos histórias, insights, sempre falando com propósito e criatividade. Eu sou a Tabita, faço parte desse time e hoje eu estou muito feliz porque nós vamos receber ninguém mais, ninguém menos do que você não sabe, se você não sabe, ele é o nosso, digamos, host original desse podcast. Ele fundou esse podcast. Se você voltar 3 episódios, você vai encontrar a voz dele aqui. E ele está hoje como convidado. Bem-vindo, Davi. Muito obrigado. A gente está muito feliz em poder conversar um pouco sobre a Ruá como um todo, né? E eu estou aqui como representante dessa equipe, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é a Ruá, como é que ela apareceu, nasceu, e também quem é o Davi, e conhecer um pouquinho dessa história, de repente compartilhar o que tem na minha mochila, pode servir para você um dia e, quem sabe, impactar aí algumas pessoas. Muito bom. Então, como você falou que vai partilhar aí sua mochila, falar um pouco da Ruá e falar um pouco de você, comece falando de você. Provavelmente quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, já te conhece, alguns, mas nem todo mundo conhece. Então, a gente precisa entender, assim, a gente fala, Ruá, Conexão Criativa, o Davi, é uma coisa só, e aí não necessariamente todo mundo sabe, todo mundo entende essa trajetória, então eu preciso começar de você. Quem é você, Davi? Qual é a sua história? Falar do Davi, a gente precisa, por essência, depois eu falo um pouquinho da profissão, de quem é Davi profissional, mas Davi é um cristão, casado com Raquel, que ama o filho que tem, é o pai do Luca, que tem 1 ano e 5 meses, ama a esposa que tem também, então a gente começa desse princípio, assim, um cara que ama Jesus de todo o coração, que ama a família que tem e que construiu uma trajetória meio esquizofrênica, profissionalmente falando, porque eu sempre gostei muito de muita coisa. Então, quando eu ia escolher, por exemplo, qual curso seguir no terceiro ano, eu estava em dúvida entre 12 opções, né? Que variavam de medicina a música, a professor de física, e acabei escolhendo engenharia elétrica. Realmente fez muito sentido. E aí fui para engenharia elétrica, passei um tempo lá cursando engenharia elétrica, 3 anos. Passei num concurso da prefeitura e assumi. Engenharia elétrica é um curso manhã, tarde e noite na UFRN, não sei se ainda é assim, mas naquele tempo não dava para conciliar muita coisa. Aí eu migrei para engenharia da computação. Aí eu fui para engenharia da computação num curso da noite e me formei em engenheiro da computação. Profissionalmente eu sou engenheiro da computação. Quando eu termino, eu vou contando as histórias aqui, você me interrompe se estiver errado. Bom, mas eu sou aquele contador de histórias que vai lembrando das coisas. Mas eu termino engenharia e já namorando Raquel, eu recebo uma ligação para um convite de ser cedido para a Justiça Federal em 2012. Mas você já trabalhava com essas coisas de justiça? Não. Do nada, assim. Foi. Eu sempre atuei com tecnologia da informação, porque na prefeitura acabavam me usando para isso, né? Aí eu acabei trabalhando muito nesse rol. E quando eu termino engenharia da computação, um amigo que estava na justiça, ele diz, tem Davi que agora se formou em engenheiro da computação, de repente pegar o currículo dele e tudo mais. Então a história do casamento também é legal, porque assim, em 2012 a gente está decidido a casar, eu tinha 2 empregos, deixo um emprego, acabo sendo demitido de um dos empregos, eu olho para a Raquel e falo, você está disposta a viver com um salário mínimo? Ela diz, vamos embora, a gente vai ver como é que vai ser. E aí eu recebo essa ligação no momento que nós estamos olhando os convites de casamentos. Com uma mulher que tem muito bom gosto, inclusive, diga-se de passagem. Com uma mulher que tem muito bom gosto e sempre escolhe aqueles materiais mais requintados, não vou dizer mais caros, né? E aí a gente, então, recebe essa ligação, eu faço uma entrevista lá e a pessoa que me entrevista, ela é muito clara, ela diz assim, não vai criando expectativa, porque você é a segunda opção. Tem esse cara aqui, a gente está querendo trazer ele para cá, está só esperando ele ser chamado num concurso para a gente trazê-lo. E você é a opção 2. E eu saí de lá dizendo que dê certo com a primeira opção. Mas se o senhor lembrar de mim, que dê certo comigo também. Algum tempo depois, acho que 15 dias depois, eu recebo a ligação desse cara que me entrevistou dizendo, você pode trazer seus documentos? Aí eu disse, posso. Mas o que aconteceu? Ele disse, rapaz, um cara aqui
deixou a direção. Aí eu estou assumindo a direção, o outro rapaz está assumindo o cargo que eu estava e abriu uma vaga para você. Então tem a do cara e tem a sua. O cara deu certo e deu certo para você também. E aí eu assumi antes de casar. Eu comecei na Justiça Federal, trabalhei bastante tempo lá com desenvolvimento de software, depois fui para a área de projetos de TI, mas nesse inteirinho eu comecei uma pós-graduação em desenvolvimento para aprender, porque eu entrei muito verde, eu tinha acabado de me formar, né? E aí quando eu faço engenharia de software, lá o desenvolvimento de software, eu vejo que não é isso que eu quero, não gosto disso, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E meio que aquela pressão, o que você vai fazer, como é que vai ser, não sei o quê. Como é que está aí o desenvolvimento? Aí eu dizia, eu não estou avançando como eu gostaria. Aí eu fiz a pós, comecei a pós e não me identifiquei. Aí tem uma pessoa que é muito importante. Essa metáfora da mochila que eu uso, ela é desse meu amigo, mentor, irmão mais velho, chamado Magnus. Esse cara me chama, ele era diretor da época, senta comigo e fala assim, Davi, você é um cara de gente. Você já pensou em fazer gestão de projetos? Aí eu disse, bicho, não, eu estou fazendo desenvolvimento porque eu estou imerso num cenário e eu preciso aprender. Então, eu sempre fui muito afoito para aprender das coisas. Foi pela demanda também, né? Aí ele falou, não, faz o seguinte, vamos fazer gestão de projetos. Tem um curso muito bom na FGV e tal, só é caro. Eu disse, tá. Beleza, não consigo pagar e divinamente, mais uma vez, Deus, com sua graça, me permite fazer o curso da FGV com a Justiça pagando parte desse valor e eu pagando outra parte. Eu tive que abrir mão do desenvolvimento de software lá da pós, o que me custou uns reais, mas a gente às vezes é muito apegado a isso, né? Não vamos abrir mão porque é nosso negócio e tal. E aí eu abri mão e pude ser abençoado por Deus. Aí eu me encontrei na gestão de projetos. Eu fiz um curso de 2 anos, aí depois eu tive uma aventura de sair da justiça e gerenciar um restaurante francês, uma academia e um quiosque de iogurte com o Danilo, um amigo meu. Sim, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Você vê. Mas no final é tudo sobre gente, né? A minha experiência no restaurante foi legal porque ele fez a entrevista e, mas e aí, qual é a tua experiência com o restaurante? Eu disse, cara, eu assisto MasterChef toda terça-feira. Suficiente para dizer que massa, vamos começar. E aí eu gerenciei a equipe, gerenciava estoque, finanças. Então, isso para mim foi muito bom, porque eu ganhei um conhecimento. Mais uma vez, a metáfora da mochila está na mesa. Eu entrando num cenário, num ecossistema, abrindo a minha mochila e entregando também... o que você tinha. Entregando o que eu tinha e recebendo do ecossistema também o que ele podia me entregar. Aí eu fiz depois mestrado em inovação, por isso que eu falo que é esquizofrênico, porque entra em engenharia da computação, vai para TI, aí depois vai para gestão de projetos, aí depois inovação e tecnologias educacionais, numa linha muito de pedagogia mesmo, ensino com metodologias ativas e tudo. E ali eu fui apresentado a parte criativa, o uso de processo criativo como design thinking, outros métodos, né? E aí eu me apaixonei também. Então, fiquei muito feliz ali, consegui aplicar muito do meu mestrado nas aulas que eu dava. Então, eu sempre fui professor. Eu fui professor desde os 17 anos, sempre fui aquele aluno que também montava a rodinha e dava aula para a galera que estava precisando ali no momento. E agora eu estou fazendo doutorado em sistemas de computação. E também mais uma graduação em teologia. Gosto de estudar, graças a Deus. Esse é o lugar do Davi profissional, né? Essa rota profissional. Tenho muita dificuldade em desassociar quem eu sou. Eu sou o Davi profissão, eu sou o Davi família, eu sou o Davi cristão. Eu sou o Davi. Então, o que eu aprendo num mestrado, eu aplico, seja numa pregação que eu vou dar, seja numa aula que eu vou aplicar, seja numa oficina que eu fui chamado a dar, né? Ou mesmo seja na gestão da equipe que eu estou agora, né? A gente passou por uma mudança recentemente, estamos há 30 dias morando em Recife, fui convidado para ir para o tribunal e lá no tribunal estou atuando na área de governança e gestão estratégica. Então, resumidamente,
vou poupá-la de algumas outras histórias, mas esse é o Davi. É uma grande pessoa, com muitas... Você falou assim, essa é a minha rota. Não é a rota, é uma trajetória com muitas e muitas, muitas rotas. E aí, esse Davi, que faz muita coisa, que gosta muito de estudar, e é uma pessoa integral, porque eu acho que eu falei isso no podcast passado com a Sara, né? Que realmente a gente é essa junção de várias coisinhas que faz a gente ser quem a gente é. E aí, esse Davi, que é uma junção de várias personalidades, criou a Ruá, que tá aí na sua camisa. Exatamente. E aí, o que é a Ruá? Eu tinha muita dificuldade de definir o que era a Ruá no começo, assim. A Ruá é um movimento que fomenta um ecossistema considerando algumas premissas. E a primeira delas, que você até brincou com a Sara no episódio passado, sim, é que a criatividade é um dom inerente a todos. Então essa é a premissa da Ruá. Assim. A gente acredita que todo mundo tem potencial criativo para ser despertado e também para contribuir. Muita gente acha que criatividade eu não nasci criativo, eu não tenho criatividade, não carrego isso. Então a primeira premissa, assim, a primeira condição que a gente entende da Ruá é um movimento que fomenta um ecossistema que considera que a criatividade é um dom inerente a todos. Partindo dessa premissa, a gente também entende que a Ruá vai te ajudar a resolver problemas. Entenda problema aqui como a diferença entre o estado atual e o lugar que você quer chegar. Porque muita gente vai dizer que problema é o local, né, de dor ou de angústia ou de dificuldade. Na verdade, não. O problema é a diferença entre o estado atual e a meta que você quer alcançar. Quem diz isso? Vicente Falcone, é um dos papas aqui da administração brasileira. Ele vai falar que é isso. E aí a gente está muito nessa linha de nós somos um lugar onde a gente consegue resolver problemas de forma criativa. O problema é o combustível para pensar novas ideias. E é uma coisa bem abrangente, né? Assim. Bem abrangente. E aí, como que materializa isso? Vamos resolver problemas, somos um grupo de pessoas que te ajudam a resolver problemas. Para entender isso, eu acho que vale a gente voltar um pouco e entender o que significa Ruá, né? Uhum. Todo mundo fala Ruá, como é que é? Antes de ontem, eu estava com a sua sobrinha e ela fez, você vai pra rua amanhã? E o legal, um parênteses interessante, assim, nosso primeiro evento que a gente fez, a gente vai falar sobre ele, que é o Conexão Criativa. E a gente fez uma primeira edição, aí eu explicava que ia ser um happy hour com café de graça, à vontade. Aí ele foi num espaço coworking ali no Seaway, que é aqui em Natal. E engraçado que teve um café na rua, na frente do evento onde a gente fez. Então todo mundo achava que o café na rua era o café da rua, mas não tinha nada a ver, era um evento que estava distribuindo café, concorrência grande. Mas voltando assim, a Ruá, ela nasce de um tempo devocional do Davi, onde eu estava meditando na palavra e conectando essa essência do Davi, de quem ele é, que a gente ouviu um pouquinho aqui, com o que a palavra de Deus pedia de mim, né? E aí eu, lendo a palavra de Deus, eu visitei o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que fala que ele formou do pó o homem e soprou às narinas um sopro de vida. E esse sopro de vida, ele é a Ruá. Na verdade, a palavra hebraica Ruá, elas têm dois grandes significados. Um substantivo, que trata muito desse sopro, dessa essência, e o lugar também do alívio, ou de aliviar-se, né? Quando Davi é convidado por Saul para tocar a harpa, a gente conhece essa história também, o que Saul sente depois da harpa tocar é o alívio, é o Ruá. E da mesma forma, quando Deus cria Adão, ele sopra as narinas de Adão o Ruá, a essência de Deus na criatura. E muito legal perceber que alguns versículos depois de Gênesis 2, a gente vai ver que o primeiro convite de Deus foi:
Agora senta aqui comigo e vamos dar nome a todos os seres. É o primeiro convite do Criador. Faça parte comigo da criação. Então, quando eu digo que a criatividade é um dom inerente a todos, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente carrega uma essência do Criador em nós. Porque ele sopra as narinas, o que ele carrega dentro de si, entrega um pedacinho dele para nós e logo depois diz, agora você vai fazer parte comigo dessa criação. E aí ele nos dá um desafio, que é dê nome a todos os seres. É nesse ecossistema que a Ruá é construída. Então, é para além de uma igreja, do cristianismo, é o cristianismo puro e simples mesmo. E você perguntou como a gente tangibiliza isso, né? Como é que materializa. Então, a gente acaba fazendo alguns eventos, ou mesmo capacitações, formações, onde a gente coloca o ser humano no centro. É o indivíduo principal. Então, se você tem um problema, que é a diferença entre o estado atual e a meta que você quer chegar, eu preciso te ouvir, eu preciso entender o que você carrega. E eu vou mostrar ferramentas que podem ajudar você no processo. Então, você acaba sendo o protagonista dentro da Ruá, com aquilo que você quer expressar, com aquilo que você quer dizer. Profissionalmente ou não? Profissionalmente ou pessoalmente. É engraçado porque, às vezes, as pessoas acham que os momentos que a gente faz são momentos para empresas. Sim, e não. Empreendedorismo e vamos resolver problemas dessa empresa. Muita gente chega lá e entra num choque porque nós entramos na alma da pessoa. E a gente sabe que por trás de todo CNPJ existem CPFs. Então, o CPF é a nossa razão maior de existir. Então, por isso que a gente entende que a gente vai na alma mesmo, vai no coração. E seja com um alívio, apresentando ferramentas de inteligência artificial, seja no processo criativo, apresentando o design thinking, seja usando o planejamento estratégico para guiar a sua vida e você ter a noção de que você está caminhando. Então, tem várias áreas que são exploradas, né, e materializadas nesse processo de transformar problemas em boas ideias. Muito bom. E aí, o Conexão Criativa hoje é o principal, digamos, a principal ferramenta da Ruá, ou não, para se relacionar com as pessoas. Eu pergunto assim, porque todos os entrevistados que a gente teve agora, provavelmente os próximos também, são pessoas que eu conheço lá no Conexão, né? Eu participo do Conexão, gente, vou pro Conexão, conheço pessoas lá, tenho essa troca e aí trago para cá, trago pro podcast, porque eu vejo as pessoas que estão lá realmente partilhando suas histórias. E essa é a parte legal, agora o meu ponto, né? A parte que eu acho mais legal do Conexão Criativa, que não é só a coisa que vai ser ensinada, como resolver esse problema. Temos um problema aqui, hoje a gente vai dar estratégias para você resolver esse problema. Tem a conexão e a troca entre as pessoas. As pessoas vão lá, contam o problema dela, que não tem nada a ver com o seu. Aí você conta o seu que não tem nada a ver com dela e você acha a solução olhando pro dela e ela olhando pro seu. Isso é muito legal. E aí, conhecendo as pessoas lá, traz pra cá. E aí, hoje, o Conexão é a principal ferramenta da Ruá. Ou não? É sim. Veja, quando a Ruá nasce, ela nasce desse meu devaneio, assim, desse meu lugar de pensamento. E aí, quando eu penso assim, o que é a Ruá no sentido prático? Eu vou desenvolver treinamentos, capacitações? Sim. A pessoa jurídica Ruá hoje faz capacitações, então se você quiser lá na sua instituição chamar o Davi faz uma capacitação ou qualquer outro parceiro, a gente consegue fazer, eu já tenho feito isso, né, consultorias, enfim, nessa área do judiciário onde eu atuei e atuo até hoje, mas é para além disso. E aí a gente lança esse produto como um protótipo, diz, vamos fazer um happy hour, né? Para botar o povo para se falar, porque é o cidadão, é a pessoa que é o centro, é o CPF que é o centro, mas ela sozinha tem muito mais dificuldade. Aí eu cito mais uma vez nesse Davi integral, se alguém te chamar para andar 1 milha, vai com ele 2. Às vezes você tem 2 capas, você pode ceder 1. Então, nesse processo de construção colaborativa, eu queria montar esse lugar onde as pessoas pudessem conversar. E pessoas das mais diversas iniciativas, porque é cada um, mais uma vez, voltando para aquela metáfora da mochila. Se eu coloco gente diversa para colocar a mochila na mesa e falar um pouco sobre si, daqui a pouco as mochilas estão todas misturadas porque todo mundo aprende um com o outro. E não é o Davi que ensina, é o ecossistema que ensina.
Então, a gente fez o Conexão Criativa como esse produto piloto. Chamei os principais amigos, fiz um evento gratuito, disse, eu vou investir tudo lá, vai ser super legal. E no final, assim, eu tive uma sensação muito agradável, mas muito agradável mesmo. A sensação é que eu estava colocando as pessoas para conversar e às vezes era só isso, não precisava de mais nada. Como você falou, assim, a pessoa entra, aí tá lá com a sua cabeça fechadinha no seu mundo, aí ela ousa compartilhar. Quando ela compartilha, ela gera conexão, a criatividade vem e ela fala, rapaz, isso que você está fazendo eu posso fazer aqui, e isso acontece. Então, Conexão Criativa hoje já é um produto sólido, assim. Todo mês o povo diz, quando é que vai ser, né? Já tem recorrência, as pessoas estão participando. É um evento que hoje acontece em Natal, Rio Grande do Norte, né? Mesmo com a minha ida para Recife, eu tenho vindo fazer. A gente fez a 6ª edição ontem, né? E há uma expectativa de abrir também para funcionar em Recife. Então, quem sabe? Pois bem. Tem alguma história específica do Conexão que você gostaria de compartilhar, assim? Você falou que acontece muita coisa legal, que tem muita troca legal. Tem alguma que vem na sua cabeça você, nossa, isso aqui foi muito bom? Eu vou entregar algumas surpresas do Conexão Criativa para quem vai participar pela primeira vez. Então, né? Uma pena, vamos estragar aqui. Mas, de alguma maneira, assim, como eu falei para você, a minha preocupação sempre foi com o indivíduo, com a pessoa. Então, quando eu pensei no Conexão Criativa, eu pensei muito num programa mais enxuto, pequeno. Eu não queria aqueles treinamentos de massa, onde você é mais um. Na verdade, eu queria o indivíduo. Qual é o seu problema? Porque eu preciso me conectar com o problema dele para gerar conexão. E aí a gente fez o desafio. Vocês sofrem um pouquinho, porque vocês trabalham comigo, mas de criar, por exemplo, cartas personalizadas. Assim, né? Como é que funciona? Vou entregar a estratégia. A pessoa se cadastra, se inscreve no Conexão Criativa, eu vou stalkear a vida da pessoa. Né? Saber o que ela está fazendo, começar a acompanhar mais os stories, olha aí seus dados sendo... E, de alguma maneira, eu me conecto não só com a sua história, mas com Deus mesmo, para escrever alguma coisa sobre essa pessoa. Né? E algo que me marcou muito, por exemplo, foi a fala de Sara no podcast passado, que ela disse que estava se experimentando na carreira da consultoria de imagem, e ela ainda não tinha falado para muita gente, estava na dela, não sei o quê. E quando ela foi a primeira vez, eu fiz a carta e fui tocado para escrever, né? Oi, Sara, estou vendo seu desafio novo aí de consultoria de imagem. Eu quero que você saiba que Deus está te acompanhando nele e tal. Eu nem lembro muito bem como é que estava escrito, mas ela citou isso como um dos pontos altos, assim, alguém está me vendo assim já, né? E isso foi muito forte, assim. Eu lembro de eu voltando para Recife de carro e eu botando Raquel para ouvir, e pela segunda vez eu ouvindo eu me emociono de novo, assim, porque isso para mim já mostra que o Conexão Criativa por si também já tem gerado resultados. Essa semana que passou, eu recebi uma foto de 2 integrantes do Conexão Criativa que nunca se falaram nem se conheceram no Conexão Criativa. Um trabalha com comunicação, o outro trabalha com assistência à vida. E os 2 se conectaram e firmaram uma parceria e mandaram uma foto para mim. Olha aí o Conexão dando resultado. Então, isso é o que funciona para mim. É para além de você estar lá comigo, é muito dessas integrações, dessas mínimas integrações, assim. O depois, né? O depois. Muito bom. E aí, todo Conexão, outra coisa, se você não participa, você vai ficar sabendo agora em primeira mão, tem café. Tem café. E aí, sempre é um barista especial, fazendo cafés especiais. Por que esse café? Só porque você é viciado ou tem algum porquê específico? Veja, eu amo café. Sabemos, isso aí é uma coisa fácil de ver. Inclusive, eu tenho hoje enfrentado um problema com isso, né? As pessoas... eu tenho estado num estado mais nervoso por conta do doutorado, e eu tenho evitado, inclusive, tomar um pouco de café para não irritar tanto, porque os cafezeiros de plantão vão dizer que café não irrita estômago. Eu sei que não, mas eu também tenho profissionais da medicina dizendo que sim, se você não pode tomar... Mas eu amo café, eu me conecto com muitas pessoas tomando café.
Afinal, quem nunca recebeu um... Vamos tomar um café essa semana? Eu sempre recebo, mas eu recuso porque eu não gosto. Ainda bem que não é premissa para trabalhar no... Tá demitida. Não. Mas, então, sempre a gente recebe esse convite, por mais genérico que ele seja, para você ir para uma sorveteria. Mas você fala, não, vamos tomar um café essa semana? E foi a partir dessa frase que eu lancei a ideia de por que não conectar o café com conexão criativa? Porque, afinal, era um happy hour. Eu queria que fosse um momento leve, descontraído. Então, o café tem esse lugar, muitas vezes, de diálogo, de conversa, de sentar para troca, para experiência. E não só isso. Quantas vezes a gente não toma um café para desabafar e contar os nossos problemas? Então, também é esse lugar. Eu não vou entrar na essência do café propriamente dita, do amargo, do doce, não sei o quê, porque isso já seria demais para um episódio. Mas a gente entende que o café... ele conecta as pessoas. E não só o café. O café com um bolo delicioso da minha irmã, né? Minha irmã trabalha com a gente. Ela faz toda a administração da empresa. E, para além disso, hoje ela é a confeiteira-chefe do Conexão Criativa. Nessa edição passada, ela fez, inclusive, um extra no kit. Eu fiquei super feliz com os docinhos. Assim. Eu ia tirar uma foto. Aí eu fiz, não vou mostrar para ficar surpresa. Foi surpreendente. 2 brigadeiros. E sim, o kit muda todo Conexão Criativa. Além disso, a gente estabeleceu um princípio de insígnias e de bottoms que está fazendo um maior sucesso. A galera quer participar. Se você se inscrever para participar do Conexão Criativa, tem muitos mimos, viu? Só vantagens. Além de toda essa conexão, tem vários mimos que você recebe. O lucro do Conexão Criativa, para mim, são as conexões. Literalmente. O que se gera do Conexão Criativa, para mim, é isso. Assim, ver que uma pessoa entra lá e ela sai de lá com metas bem estabelecidas ou com, caramba, eu não sabia que isso funcionava, pode funcionar para mim. É muito do que a gente viu no episódio passado, mais uma vez, que Sara diz, eu não sei o que eu vou fazer aqui. E ela se encontra lá e até hoje tem ido e tem se identificado. Então, isso para mim é muito positivo. Mas... olhando para o café como esse resoluto de problemas, a gente leva um barista especial. O café está caro, então valorizou ainda mais o Conexão Criativa. O Matheus é o nome dele, ele faz um trabalho incrível aqui em Natal. E ele aceitou o desafio de trabalhar junto à Rua nesse lugar de servir as pessoas, porque ele passa o evento inteiro fazendo café. Você teve a prova ontem, a gente vai falar de um perrengue aqui, vamos contar bastidores, mas como é trabalhoso, né? Você fazer as coisas ali, manipular. Então, ele leva alguns modos de café, de fazer, mostra os grãos, enfim. A gente sempre está trocando os cafés, a gente tem uma parceria com a Cafeína, que é uma cafeteria aqui de Natal também, maravilhosa, que é café mesmo, essência, eles fazem torra, eles vendem e comercializam também os grãos, então a gente consegue fazer essa parceria e todo evento a gente leva um café diferente e um bolo diferente. Nunca repetimos até agora o sabor do bolo. Não sei até quando dá para sustentar esse mérito assim, né? Porque já não vai ter que misturar os 2 sabores. Então, a criatividade também está na equipe. É isso. Criar o bolo. Eu ia fazer uma pergunta, mas antes da pergunta, falar do perrengue que aconteceu no último Conexão, que eu achei muito engraçado. Porque eu disse, o Conexão Criativa aconteceu dentro da cozinha. Porque... Você quer falar? Pode falar, é o seu momento. Ele falou, sempre tem um barista, sempre tem um café sendo servido. Ontem não teve o barista teve um problema, não conseguiu ir. Fez, então vamos se virar aqui. Aí, felizmente, eu não entendo nada de café, mas temos pessoas na equipe que conhecem cafés, que sabem. Eu não sei se o Alan conhece tanto assim, mas ele tem aquela pessoa que faz... cheira assim o café. Esse grão é muito bom, não sei o que, eu não entendo nada. Notas de fruta amarela. Se eu gosto de café, Alan gosta 2 vezes o que eu gosto. Pronto. Ele é muito viciado. E aí tinha essa pessoa lá. Pronto, temos uma pessoa que entende de café. Vamos preparar, então. É só ferver a água, moer os grãos. Cadê o moedor? Cadê o negócio de esquentar a água? Não tinha nada. Tudo que era pra estar lá, faltou. Aí a gente saiu... vamos esquentar a água. Precisa de um negocinho especial, sim, né? Então é chaleirinha, né? Chaleira elétrica.
A gente esquentou água direto na cafeteira, moeu direto no moedor da cafeteira. Eu fiz, nossa. Era assim, era dando problema e a gente dando a solução. A Alan fazia, ai, ele esqueceu a balança. Eu achei uma balança aqui dentro do armário. Ah, mas vai esquentar água onde? Essa cafeteira não esquenta água, não? Ele, verdade, esquenta. E agora, como é que vai moer? Faz o expresso enquanto o moedor não chega. A gente pediu o moedor no Uber Moto. Foi tipo assim, muita conexão entre eu e Alan e criatividade para resolver o BO. Foi muito bom. Isso já mostra a essência do movimento, né? É legal a gente olhar para isso porque a gente tem perrengues, né? A gente não pode achar que a gente vai ter sempre aquele estado ideal, o caminho ideal, o princípio do caminho feliz sempre. Qual é o nosso diferencial? É a adaptabilidade. Quanto eu consigo me adaptar nesse processo? Ah, o barista não vem? Você pode assumir a missão? Posso. Uhum. Ah, cadê o material? Não veio. Vamos pedir um Uber para buscar? Vamos. Você pede o Uber para buscar, chega lá. Enquanto não chega, o pessoal está esperando café. O que a gente faz? Tem uma máquina aqui. Vamos botar essa máquina para funcionar? Então, nesse estado provocativo de adaptação ou de adaptabilidade, você vai construindo uma rota que nem sempre é o caminho reto, que é o que eu falo normalmente do planejamento. As pessoas fazem um planejamento e está tudo bem se ele não acontecer do jeito que você esperava. O que a gente faz no planejamento é tentar se aproximar daquilo que a gente planejou. Mas as rotas, como eu falei, são muitas. Então, eu tive que desistir do meu curso de desenvolvimento de software. E se eu não tivesse desistido? Se eu tivesse tão apegado ao financeiro que eu já tinha gastado, será que eu ia ser a pessoa feliz que eu sou hoje? Será que eu ia me encontrar naquele lugar de programação olhando para uma tela? Ou será que eu precisava desse lugar de conexões entre pessoas e abrir mão daquilo que estava tão rígido na minha cabeça? Tem que ser assim, porque eu estou fazendo isso. Então, a gente experimentou desse lugar, né? Outra coisa também, outro perrengue, mas esse menor, que você também participou, foi aquele do kit, né? Que o kit não estava pronto. E o que a gente faz? Você quer contar? Foi que eu fiquei responsável por preparar os kits. E aí eu não consegui terminar ele em prazo e deixei para terminar no dia do evento. Aí eu não consegui terminar. Aí fiz, tranquilo, vou terminar de montar dentro do Uber. Enquanto eu estiver no caminho, eu vou montando. Chega no Uber, eu começo a passar mal. Aí eu fiquei com muita vontade, tipo assim, passando muito mal. Tá, eu não consegui fazer. Eu mandei mensagem, gente, eu vou chegar na hora do evento e os kits não vão estar prontos. E o que a gente sempre fazia era marcar os lugares com o kit. Então a pessoa chegava e o nome dela já estava lá com o kit recebendo ela. Eu fiz, gente, não tem como isso acontecer hoje. A gente vai ter que pensar em outra história. Eu vou montar os kits enquanto o pessoal chega. A gente vai entregar depois e aí a gente pensa em outra narrativa. Aí o Davi, oi, gente, hoje vocês viram que não marcamos os lugares porque hoje a gente quer deixar vocês livres para escolherem onde vocês vão sentar. Verdade, mas não foi por causa disso. Foi porque não tinha o canto de marcar. Mas é de realmente reinterpretar, né? Como que fazer a situação resolver. Reconduzir com leveza, entendendo que a gente está vivendo. E nesse processo da vida, existem caminhos que nem sempre são os que a gente espera. Então, e agora o pessoal sabendo que é mentira, que não era porque... Não era mentira. A gente construiu a narrativa, mas não era mentira. É isso, assim, de fato, o Conexão Criativa tem sido um lugar de muita troca, de muita experiência, e eu espero que ele se expanda, assim. Como eu falei, ele não gera lucro para a empresa, não é isso o intuito, tanto que é um valor super simbólico. Para você tomar café e comer bolo, você gasta muito mais em cafeterias e outros lugares. E não só isso, assim, o que é trocado ali, a experiência que é trazida, e a gente está sempre tentando reinventar, nunca ficar na mesmice, né? Sempre fazer algo novo. Se você quiser acessar, inclusive, o Instagram lá, @osopro_criativo, você vai ver que tem as insígnias, tem algumas fotos dos eventos. A gente já mudou de local, nós estamos fazendo no Elephant, que é um coworking que nós hoje temos o endereço fiscal lá, também é um parceiro nosso. E a gente faz um lugar de café, assim. A ideia nunca é ter 50 pessoas, a ideia é ter a quantidade certa. É porque né? O lugar que a gente escolheu não permite ter 50 pessoas, ele realmente é um... E pela premissa mesmo da Rua de conectar pessoas num movimento pequeno mesmo, né? Digamos, o financeiro ele vai vir por outros meios, mas o Conexão Criativa hoje ele funciona muito bem. Quem sabe funcionará muito bem também em Pernambuco. Meu né? Deus. Vamos ver. O que eu ia falar é que agora vem o ponto de por que eu pensei em te chamar. Embora ele pudesse, ele não se convidou para o podcast. Fui eu que convidei ele, tá, gente? Mas ele poderia fazer isso. Mas quando eu pensei em te convidar hoje, foi pensando em
querendo ou não, a gente vai lançar agora, estamos em fevereiro. Ainda é início do ano. Para a maioria das pessoas, o ano só começa depois do carnaval. Então, ainda é início do ano. Então, eu acho que é um momento propício para falar de o que vem. O que vem pela frente, né? A gente falou, assim, do que a Rua tem feito, como como a Rua tem se construído. Mas eu queria que você compartilhasse o que tem por vir aí, né? 2025, o que é que você está planejando para a Rua, o que é que você tem para compartilhar com o pessoal que acompanha e tal. Quais são os planos? Quais são as ideias? Tá. Embora as pessoas façam muito a associação da Rua ao Davi, a Rua não é o Davi. Uhum. A Rua, ela tem... primeiro, ela é de Deus, assim, né? Parece clichê, mas a gente entende que a Rua, ela foi um pensamento de Deus depositado ao Davi como responsável para poder fazer acontecer. Sim. Mas ela é um ecossistema vivo. Então, dizer para onde vai seria muito pretensão minha, assim. Verdade. No sentido de, eu entendo que o movimento está acontecendo, mas eu também não vou deixar de planejar, né? Como diz Provérbios, o coração do homem faz planos, tem que fazer, mas a resposta vai vir de quem realmente importa, que é o Senhor. Então, a gente tem alguns planejamentos em vista, assim. A gente tem uma equipe hoje, que era Equipe. Hoje a gente tem, por exemplo, você abrilhantando o Onda Criativa, que é um produto também da Rua. É o podcast da Rua, onde a gente entrega essas experiências, vivências, conteúdos, enfim. Há uma proposta da gente fomentar mais a troca virtual também, então abrir ali conteúdos no YouTube e tudo mais, que também é uma meta para esse ano. A gente criou uma comunidade, lançou ainda muito incipiente, mas que provavelmente vai acontecer de forma muito materializada esse ano, chamada Ecos. Ficou linda a logomarca também, depois a gente pode apresentar. Mas a Ecos vai ser um movimento para pegar as pessoas que fizeram um planejamento no início do ano e ter recorrência para acompanhar isso, para criar esse lugar mais nichado de eu quero saber como é que eu evoluo no meu planejamento, eu quero ter oportunidade, por exemplo, de ler um livro com a galera, um clube do livro, eu quero ter workshops específicos para poder aprimorar essas minhas entregas do planejamento que eu fiz esse ano. Então, a gente entende que essa troca pode ser muito positiva e a Ecos vai começar assim, não significa que ela vai ser assim para sempre, mas nesse ambiente de mentoria, de lugar de troca de experiência. E a gente quer tracionar e fazer acontecer. E tem um movimento, né? Davi por Davi precisa terminar o doutorado dele em abril. Então, até abril, a gente consegue ficar fazendo essas viagens que nós estamos todos os meses para Natal, entregando Conexão Criativa aqui. Depois de abril, eu espero, né, que com o título entregue, enfim, tudo acontecendo, a contento, ali em meados de julho, a gente faça a primeira experiência em Pernambuco, em Recife, para ver se traciona, se roda lá também. Eu vi que as pessoas estão bem empolgadas, eu já conversei com muitas pessoas lá dizendo, ei, quando é que você vai trazer esse evento que você está fazendo lá para cá? Então pode ser que no meio do ano isso aconteça. São esses talvez os horizontes mais tangíveis do que eu espero para a Rua no ano de 2025. Se vai acontecer, se Deus quiser fazer outra coisa. No final do ano passado eu estava com a mente de que eu ia investir num espaço físico para coworking, para ter a Rua fisicamente. Aí Deus muda tudo, fala, não filho, você vai para Recife, passar uma temporada lá. E aí eu tô aqui, nesse lugar, entendendo que há um propósito de Deus em todas as coisas. Muito bom. Deixa eu só catar aqui. Acho que é isso. É isso? Mas, você quer falar mais alguma coisa? Não. Coisas, assim, pensamentos, tem ideias. muitas histórias, então a gente pode fazer uma edição 2, 3 e 4, quando você quiser me chamar, afinal você é a dona desse espaço. Acho que é isso, então. Eu, mais uma vez, agradeço a sua presença, assim, foi muito bom. A gente tinha uma listinha de pessoas para convidar, a Lu passou para mim, Lu é outra pessoa da equipe, fez, tem essas pessoas aqui. Não, vamos parar um pouquinho, vamos conversar com o Davi, vamos, né, ter esse momento, porque, querendo ou não, o podcast, ele já existia, mas ele está recomeçando. E eu acho que esse momento de recomeço é realmente um momento bom da gente saber de onde começou.
para que as pessoas que vierem a se conectar com esse podcast, realmente quiser acompanhar a gente, entenda a trajetória do podcast, a trajetória da Rua, entenda do que a gente está falando, para até para os próximos convidados que chegarem entender por que essas pessoas estão falando disso, por que elas estão compartilhando a vida delas nesse podcast, o que isso significa. É por causa disso, é por causa dessa história, é por causa desse processo que o Davi teve e a Rua está tendo. E o Onda Criativa vai ter também esse crescimento de realmente ter esse momento de entender que nós temos problemas, nós temos coisas para resolver, desafios, e a gente pode fazer isso junto de outras pessoas, a gente pode fazer isso com leveza, e a gente pode compartilhar aqui para inspirar outras pessoas. Então, muito bom, amei o momento. Deixa eu fazer uma coisa, aproveitar ainda a sua câmera. Minha premissa de ser o primeiro host. Eu vou perguntar para você. Ah, você vai me entrevistar? É, super rápido, assim. O que é a Rua para você hoje? Desde que você... Veja, eu conheço você da igreja. Uhum. A gente se conheceu lá, eu falei, cara, a Tabita tem a essência que a Rua carrega e eu vou investir nisso. E, de alguma maneira, você se conectou à Rua. Então, você tinha uma impressão da Rua e agora você tem outra impressão como gestora de conteúdo, como host do Onda Criativa. Aí, despreparada, diz pra mim, assim, o que a Rua, o que você tem entendido da Rua e o que ela tem significado pra você? Uau, eu não sou a pessoa que sabe responder coisas. Cara, eu acho que a Rua, pra mim, ela tem sido um espaço de desenvolver potencialidades. Tipo assim, eu vejo que cada pessoa que chega tem habilidades em coisas muito diferentes. E aí, quando a gente tem essas trocas na Rua, a gente consegue investigar essas potencialidades e desenvolver. Por exemplo, eu estou aqui hosteando um podcast. Eu não imaginaria fazendo isso. E você olhou e viu que fazia sentido. Então, pra mim, a Rua é esse lugar de oportunidade para as pessoas que se conectam. Todo mundo que se conecta na Rua sai e faz, nossa, eu não imaginava que eu poderia fazer isso, que eu poderia fazer desse jeito. Eu acho que é isso. Eu acho que é essa a resposta que eu consigo dar com uma pergunta surpresa de última hora. Você vê? Então, assim, plataforma. A Rua sempre vai investir em você. E eu quero que você saiba disso no começo do ano. Isso é comigo ou com uma pessoa? Com você. Mas também pode ser com você. É com você. Mas que você entenda que qualquer esforço que a Rua faça para ter você é lucro para a Rua. Então, entenda que esse lugar de plataforma, ele sempre vai estar disponível. Então, você sempre vai ser desafiado aqui. Desafiada a não mais falar só para o microfone, agora falar para a câmera. Vai ser desafiada a desenvolver produtos novos, a pensar novas ideias, a jogar sua criatividade na mesa mesmo, como se eu entregasse um papel para você e falasse pinte e entregue sua arte. E a gente está muito satisfeito com o que você tem feito até aqui. A gente encerra assim. Eu não esperava esse final. Obrigada, gente. Esse foi o Onda Criativa de hoje. Eu espero vocês no próximo episódio. Tchau.